Bom, gente, então quero começar o tema de hoje contando uma história para vocês, um pouco da minha história em relação ao empreendedorismo. Quase que não saía. Então, gente, eu fui envolvido dentro dessa questão de empreender, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando de empreender e o que isso tem a ver com as cidades, desde a minha infância, ali quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Vocês estão vendo ali é tipo um adesivo, protegido e rastreado por Jesus. Então, eu comecei a minha vida empreendedora vendendo esses adesivos para ir para um campuri. Eu vendia adesivo, vendi amendoim nos saquinhos, eu torrava o amendoim, colocava nos saquinhos, a gente ia vender na praia, vendia também próximo de casa, a gente vendia pipoca de milho, né? Fazia pipoca de milho, colocava no saquinho, também vendia. A gente vendia também água, né? Procurava vender as coisas mais saudáveis possível, né? E aí, o meu diretor do clube de desbravadores, não sei se tem alguém aqui que faz parte do clube, ou que já fez parte do clube, vai escrevendo aí nos comentários para me saber, mas ele falou: Carlos, você quer ir para o Campuri, você tem que empreender. E aí eu empreendi, aí lutei, e eu consegui meu primeiro Campuri. O tema do Campuri era sobre o Santuário de Deus, e foi incrível ali. Naquela época, né, era bem espiritual, os campuris, eram campuris assim, tipo santuário, a maquete do santuário, ensinaram sobre a questão do Cordeiro, de Jesus intercedendo para os juvenis. A gente tinha que levar também ali um cordeirinho, né, aí fazia um cordeirinho, levava. Então, assim, foi muito espiritual nessa época, né, e estou falando de 11 anos atrás. Bom, aí, adiantando mais um pouco, eu ingressei no curso de naturologia, e eu queria muito fazer esse curso, só que na época eu não tinha condições financeiras. O curso era particular, era longe da minha casa, da minha cidade, e tinha que ter cursos com os livros, com o transporte, alimentação, uma série de coisas, a mensalidade. E aí eu comecei a empreender novamente, comecei a vender óleo de hortelã, comecei a vender pasta de amendoim caseira, comecei também a fazer materiais, tipo esses daí que vocês estão vendo aí para o clube. Então eu fazia slide de especialidade, classe, Dia Mundial dos Desbravadores, da Mulher, Quebrando o Silêncio. Então eu fazia esses slides, eu montava e eu vendia esses slides para os pastores da igreja, para os líderes do clube, e etc. E aí, cada slide que eu fazia, eu vendia ali, e eu conseguia ali pagar o meu curso de naturologia, e atualmente eu estou também empreendendo com esse ministério chamado Digestão Plena, que ajuda as pessoas a recuperar o prazer de comer o que gosta, sem sentir dor, que gosta saudável, né? Sem sentir dor, e ficando curadas completamente da gastrite, né? Então, gente, por que eu estou contando para vocês essa história? Porque a história ela ajuda a gente a introduzir, a entender melhor quando a gente vê uma situação da vida da pessoa, né? Pode passar o próximo. Então, deixa só eu ajustar aqui. Ok. Então, empreender é um dos atributos do caráter de Deus, que Ele quer implantar em nós. Todos nós temos essa vontade de empreender. E hoje nós temos que empreender para o reino de Deus. Hoje Deus nos chama para poder anunciar o alto clamor nas cidades. E a maior obra empreendedora que Deus fez foi empreender a vida de seu filho para poder morrer por nós. Então, essa característica do homem e da mulher querer ter o seu próprio negócio, querer empreender, é algo que Deus coloca em nosso coração e é algo que Deus, é uma das coisas que Deus quer para nós nesses últimos dias, que nós sejamos empreendedores. E um dos empreendimentos que eu quero falar com você hoje é sobre
o empreendimento em ganhar almas para Cristo nas cidades. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e caso você tenha alguma dúvida, você pode estar aí colocando também nos comentários sobre esse assunto, que eu estou aqui acompanhando os comentários com vocês. Pode passar o próximo. Vamos ler aqui uma citação que diz assim, ó: o empreender corajosamente a obra que necessita ser feita e nela pôr o coração torna o trabalho um prazer e traz êxito. Assim Deus é glorificado. Então essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós possamos empreender nesta obra. Pode passar, Roberto. Então, vamos ao primeiro tópico dessa palestra que estamos fazendo. Gente, eu dou muitas palestras, mas eu não sei porque essa palestra eu achei a responsabilidade muito grande mesmo. Eu até estava achando a responsabilidade tão grande que eu esqueci até de orar. Então, vamos começar com o primeiro tópico e vamos pedir a Deus agora a direção, porque é um assunto muito importante, é um assunto muito negligenciado pelos adventistas, até mesmo aqueles que conhecem essas verdades presentes, né? Então, a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e não pelo Carlos, mas pela compaixão que Ele tem por cada um de nós, que Ele abra ali os tesouros do conhecimento, para a gente poder pegar essas ideias e começar a aplicar em nossas vidas, através do poder de Deus em nós. Então, vamos orar? Oremos. Querido Deus e amado Pai, pedimos nesse momento, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados que nós cometemos no dia de hoje. Pedimos que o Senhor limpe, Senhor, do nosso coração os nossos defeitos de caráter, Senhor. Pedimos nesse momento que, através do Teu poder, o Senhor venha subjugar, Senhor, todo defeito de caráter e toda tendência para o mal, venha limpar o nosso coração. Se tem algum pecado não confessado, Senhor, que o Senhor venha nos lembrar, que o Senhor venha purificar o nosso coração, venha nos encher nesse momento com o Teu amor, com a Tua natureza divina. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer passar através dessa palestra, desse conhecimento. O que é que o Senhor quer nos motivar a fazer, Senhor, através desse conhecimento. Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e fale com essas pessoas, Senhor, não por causa do Carlos, mas fale com essas pessoas, Senhor, pela misericórdia e o amor que o Senhor tem por cada uma delas. Faça isso, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós. Porque nós não merecemos nada, nem mesmo esse conhecimento tão solene que é trazido das Escrituras, nós não temos, não merecemos ter ele. Então, nos ajude nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus traga paz para o nosso coração, que Ele nos ajude agora a entender. Primeira pergunta que eu vou colocar para vocês refletir é: por que trabalhar pelas cidades? A gente vai trabalhar aqui 3 tópicos, tá bom? Bem rapidamente, para a gente ser objetivo. Não coloquei muitos slides, para a gente poder ser mais um bate-papo assim entre eu e você. E por isso que eu quero até que você esteja comentando aqui, caso você não entendeu, caso você entendeu, para a gente poder fazer mais um bate-papo juntos aqui, tá bom? Não quero que seja uma palestra apenas de estar ouvindo. Quero que você comente, quero que você participe, que você anote, né? Se quiser também depois me contar lá nas redes sociais o que você achou, o que você aprendeu. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, a primeira questão que eu coloquei aqui é: quem criou as cidades? Nós vemos ali que a descendência do povo de Deus, dos que estavam buscando realmente ser fiéis, no caso ali de Adão, né, Sete, mesmo após o pecado, a descendência que seguia os caminhos do Senhor, eles geralmente moravam no campo, nas colinas, né? A gente vê o exemplo ali de Enoque, por exemplo, que eu creio até que Enoque chegou a conhecer Adão, né, se não me engano. Então, o povo de Deus foi o que criou a vida no campo, ou seja, eles continuaram aquilo que eles aprenderam no Éden, né, aquilo que Adão ensinou para eles.
E o povo que seguiu ali, o assim eu penso, que é a geração de Caim, eles começaram a construir as cidades. Né? Teve até aquela questão da Torre de Babel. Então, as cidades, elas foram construídas por inspiração do inimigo de Deus. E a vida no campo, ela foi construída e motivada e propagada até hoje por inspiração de Deus. Então, nós temos essas duas linhas divisórias, né? O grupo do eu acho que não é assim, eu acho que não é desse jeito, eu acho. E tem o grupo que diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Pregai nas cidades, mas não morai nelas. Morai no campo e pregai nas cidades. Assim diz o Senhor. Se o Senhor diz, está dito. Não tem o que discutir, não tem o que debater. Se o Senhor disse, eu devo fazer. Se o Senhor disse, ele vai dar os meios de eu conseguir cumprir a ordem, a promessa que ele me pediu. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Nós precisamos alertar as pessoas dos perigos que estão para vir em relação às cidades. Ali tem pessoas que estão numa situação, muitas vezes, de Sodoma e Gomorra, como nos tempos de Noé. Ou até mesmo, como está aqui na imagem, como o cerco de Jerusalém. Né? Ellen White fala que, assim como no cerco de Jerusalém, em que as cidades foram fechadas e ninguém podia entrar, nem podia sair, não tinha com que se alimentar, a ponto das mulheres ter que cozinhar os próprios filhos para comer, um assassinar o outro, a falta de alimento, enfim, a questão da ausência do Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi retirado ali, então eram cometidos os crimes mais terríveis. Isso o povo de Deus, a igreja de Deus, que se recusou a sair das cidades quando foi dado ali o sinal, né? Em que o cerco ali ameaçou e depois se retraiu. E aí, o povo de Deus ali, né? Eles sofreram grandemente e até fala assim no grande conflito, que o sangue ele percorria, né, por todo o tempo, por toda a cidade, muito sangue, porque eles começaram a assassinar ali o povo de Deus. E Ellen White, no grande conflito, ela fala, assim como o cerco de Jerusalém, né, aquela ameaça do cerco de Jerusalém foi o sinal para eles fugirem, para eles irem ali, sair das cidades, assim também para os adventistas nos últimos dias, né? E essa ameaça do decreto dominical já aconteceu lá em 1888. Então, aqueles que permanecerem nas cidades e não forem para o campo, eles não vão poder comprar e nem vender, nem vão poder sair, nem poder entrar nas cidades. E irão sofrer grandes calamidades. Tanto quem é adventista, quanto quem não é adventista. Eu sei que quando a gente fala sobre isso, surge muita objeção na nossa mente. A gente começa a dar um monte de desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho como sair. Gente, o que Deus nos pede é que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance. A gente não pode colocar limites para o poder de Deus. Eu sempre digo isso, não coloque limites para o poder de Deus. Simplesmente ora a Deus, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho como, eu moro de aluguel, mas se é da tua vontade, o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata, e o Senhor vai me arrumar um meio para que eu possa ir. Não sei se vai ser morar numa escola missionária, não sei se vai ser conseguir comprar um sítio, ou se vai ser alugar inicialmente uma casa no sítio, ou morar de caseiro, eu não sei, sim. Mas o Senhor tem poder para poder cumprir isso na minha vida. Ouse pedir mais. Então, temos que advertir essas pessoas das cidades. As cidades precisam receber o anúncio do alto clamor. Eu coloquei também aqui que nas cidades vão acontecer muitas catástrofes, como já está acontecendo, né?
Eu, por exemplo, moro aqui em Maceió. Aqui em Maceió está acontecendo uma catástrofe, que é a cidade afundando, devido ao próprio homem, né, com ganância de dinheiro, escavar ali a terra e extrair o sal-gema, para poder fazer, eu nem sei o que eles usam um sal-gema, mas sei que eles estavam extraindo o sal-gema, e eles extraíram esse sal-gema desde 1900 e alguma coisa, e agora tem vários bairros afundando, escolas laxando, ou seja, casas caindo, situações de calamidades em alguns bairros que estão sendo isolados, as pessoas foram expulsas desses bairros, algumas nem foram ainda indenizadas. Então, a cidade ali, ela está sendo engolida. Por isso que quando diz assim, ó, sair das cidades, e as pessoas dizem, não, Carlos, mas não é para sair das cidades. Claro que você não vai sair de forma desenfreada, sem organização, sem planejamento e etc., mas quando tudo que Deus fala para a gente é para o nosso bem. É para o nosso bem. Né? Tudo que Deus fala para a gente é para o nosso bem. Então, eu vou dar exemplo aqui de Maceió, né? Tem essa questão da cidade estar afundando. Por exemplo, tem uma outra questão que é o mar que está avançando. O mar está começando aqui a engolir alguns lugares no sentido de quebrar muros, destruir barracas, alagar como é que se diz? A ciclovia, né? Por quê? Porque as pessoas fizeram prédios luxuosos perto do mar, né? E nos últimos dias, não tem que estar perto do mar, tem que estar lá nas montanhas, em lugares altos, se possível, longe de regiões marítimas. Então, isso daqui é apenas alguns exemplos. Outra coisa, a gente tem que pregar nas cidades, porque nas cidades tem pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas com diabetes, pressão alta, pessoas com sofrendo de dor terrível nas articulações, osteoporose, gastrite, ovário policístico, problemas envolvendo o útero, ali, mioma. Os homens também, e mulheres, todos, né? Câncer na próstata. E muitas vezes até os próprios adventistas estão padecendo das doenças do estilo de vida. Muitas vezes porque não têm o conhecimento de como mudar. Outras vezes porque tem o conhecimento, mas está tentando sozinho e não consegue permanecer nesse estilo de vida. Outras vezes porque sabe o que tem que fazer, mas está postergando essa mudança do estilo de vida. Então, a cidade tem muitas pessoas enfermas fisicamente, enfermas emocionalmente. Eu trabalho com igrejas adventistas, a gente funda clubes de vida e saúde, a gente já fundou lá um clube na Igreja Central de Uberlândia, está até hoje lá funcionando. Tem um clube Vida e Saúde que a gente fundou lá, na Igreja de Curitiba, na Igreja do Bom Retiro, está lá funcionando há 2 anos. E eu estou aqui como regional de saúde da Missão Alagoas. E a gente está fundando alguns clubes de saúde também nas igrejas aqui da Missão Alagoas. E assim, gente, a nossa própria igreja, muitas pessoas depressivas, ansiosas, estressadas, com vários tipos de doenças, muito doentes. Na minha igreja mesmo, só na minha igreja, a minha igreja é pequenininha, a minha igreja deve ter uns 30 membros, mas só na minha igreja deve ter umas 10 pessoas com gastrite. Pouquinho de gente com gastrite, com refluxo, com dor no estômago, com queimação, com aquele bolo na garganta. E eu estou tratando essas pessoas ali, ajudando, né? De forma voluntária. Então, muitas pessoas doentes, tenho que correr aqui por causa do tempo, e temos também pessoas doentes espiritualmente, né? Precisando se libertar do pecado, dos vícios, precisando vencer o pecado. E essa mensagem de vencer o pecado, gente, ela também cura o físico e o emocional, vocês sabiam? Porque as pessoas geralmente acham que elas nascem em pecado, estão em pecado, e vão pecar até a volta de Cristo. Então, elas carregam um peso de culpa enorme, porque elas dizem, meu Deus, eu estou em pecado 24 horas, então eu estou em débito com Deus 24 horas, e elas carregam aquele peso de culpa, como se Deus não fosse perdoar, porque ela vai cair uma hora ou outra.
sendo que as pessoas precisam saber que elas podem vencer o pecado pelo poder de Jesus. O poder de Jesus, ele é tão grandioso, a palavra de Deus é tão poderosa, que quando Jesus fala a presença de Deus em nós, ela elimina as tendências do caráter, tendências para o mal, ela elimina os defeitos de caráter, ela elimina os nossos atos pecaminosos, né? Pelo poder de Deus. E é isso que a gente precisa estar hoje, vencendo o pecado. Para quê? Para tirar esse peso da culpa. Deus perdoou. Tem muitas pessoas que às vezes eu ligo e explicando para ela a questão do perdão, da justificação pela fé. Pessoas que sofrem de gastrite, de tumor no estômago, nossa, elas têm uma melhora gigantesca. Carlos, eu estava com um bolo na garganta depois que você me explicou essa questão, que Deus me perdoa, que Deus me ajuda, que eu só preciso confiar no processo, e agora eu preciso mudar a minha alimentação, meu estilo de vida, para ficar curado. Nossa, saiu o bolo na garganta. Crise emocional, crise de identidade, crise, peso de culpa, porque não aceita o perdão, porque falaram para ela que ela não pode vencer o pecado. Isso causa doenças terríveis, fisicamente e emocionalmente. É por isso que a gente tem que pregar isso dentro das igrejas também, dentro e fora das igrejas. Então, o exemplo de João Batista e Enoque, João Batista e Enoque são exemplos para nós de que eles moravam no campo, né? E eles pregavam nas cidades. Eu não sei se vocês têm até um livro chamado A Vida Devocional de Enoque, de Ellen White. Eu até estava lendo esse livro esses dias. E aí, Ellen White fala que Enoque, ele morava no campo e ele ia para a cidade, pregar na cidade. E Enoque fazia, sabe o quê? Eu não sei se o Roberto conhece esse projeto. Tem um projeto que se chama Vem para o Campo. Enoque, ele tinha esse projeto Vem para o Campo, eu não sabia. Enoque, ele pegava um grupo de pessoas, por exemplo, um fim de semana, levava para casa dele, ou alguns dias, aí essas pessoas passavam uma semana na casa dele do campo. Aí as pessoas começavam a observar o vestuário dele, dos filhos, a maneira de falar, sabe, aquela atmosfera celestial, o campo, a alimentação, começavam a ouvir o tipo de música que eles cantavam. Que povo é esse? Esse povo aqui é de outro mundo, parecem príncipes do céu aqui na terra. Gente, o que é isso? Louvado seja Deus. Eu também quero ter essa vida para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Eu quero isso para minha família. Eu quero sair daquele Egito, daquela Babilônia, que está lá nas cidades. E muitas pessoas iam morar no campo, tomavam a decisão de ir morar no campo depois que passavam um tempo com Enoque na casa dele. Uau, isso me dá, assim, um negócio, um arrepio, porque eu digo, meu Deus, eu quero isso para minha vida também. Me ajuda a ir para o campo. Hoje eu não estou no campo, mas eu estou ali, empreendendo e lutando e clamando a Deus, oração e esforço, e Deus vai realizar, porque se Deus falou, ele vai realizar. Deus é o dono do ouro e da prata, ele é o arquiteto de todo o universo, ele criou todos os mundos caídos. Apenas uma palavra que Deus falar, ele pode usar uma pessoa agora e, olha, toma aqui os seus 3 hectares de terra, vá-se embora para o campo. Você acha que Deus não tem poder? Mas a gente começa a colocar várias crenças que nos limitam, a gente começa a colocar desculpa, começa a murmurar, reclamar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, mas o meu esposo, mas... Gente, pega todas essas murmurações, reclamações e coloca diante de Deus. Senhor, resolve para mim, porque não está no meu controle resolver isso. Eu preciso que o Senhor faça esse milagre através do meu esforço, me ajude. Clame a Deus, gente, que Deus vai te ajudar. Bom, então, gente, vamos então entender por que trabalhar pelas cidades? Porque o povo está doente, o povo está morrendo, o povo vai ter catástrofes no ar, na terra, inundações, enchentes, tudo isso Ellen White falou, epidemias. Então, a gente teve enchentes ali no Rio Grande do Sul, a gente teve epidemia do Covid, teve aqui em Maceió, o bairro de Maceió, a cidade de Maceió afundando, as praias começando a engolir os prédios, tudo isso Ellen White falou, tudo isso, o Espírito Profecia está lá escrito. Eu fico assim, meu Deus, é muito igual. Você pega o grande conflito, meu Deus, é muito igual. É muito igual, assim, está acontecendo exatamente o que Ellen White escreveu, o que a Bíblia escreveu.
E o povo está dormindo, os adventistas estão dormindo também, nós, as virgens prudentes, também estão dormindo, está todo mundo. E precisamos despertar. Entenderam? Pode passar. Segundo tópico que eu queria falar com vocês aqui é como se preparar para pregar nas cidades. O chamado macedônico vem de todos os quadrantes. Irão os homens aos canais regulares, a fim de ver se lhes será permitido trabalhar, ou sairão e trabalharão como melhor que puderem, dependendo de suas próprias habilidades e do auxílio do Senhor, começando de modo humilde, criando interesse na verdade em lugares em que não tem sido feito para dar mensagem de advertência. Ele vai estar falando assim, ó, será que você precisa pedir autorização da instituição para poder ir na casa de uma pessoa e orar com ela e fazer um tratamento natural, para ir na casa de uma pessoa e cozinhar para ela um arroz integral, ensinar a fazer um suco detox, para ir cuidar de um órfão, de uma viúva, para visitar um irmão da igreja que está com depressão? Será que eu preciso ir na associação, na missão, na igreja, pedir autorização? Não. Será que eu preciso ter um cargo da igreja para fazer isso? Não. É importante ter um cargo na igreja, é importante, louvado seja Deus, maravilha. É importante fazer o trabalho junto, é importante, mas você não depende disso. Você pode abrir um pequeno grupo na sua casa, na quinta-feira, na terça-feira, num dia que não seja o culto, e estudar com os irmãos esse tema. Fazer um clube de saúde, um PG de saúde. Você pode começar com um ministério de apoio à igreja. É isso que ela está falando. Ah, não, mas quando a igreja começar a se movimentar, aí eu começo. Pode passar. Como se preparar para poder pregar nas cidades? Já entendemos o porquê. Como se preparar bem rapidamente aqui. Pode passar. Vamos entender como se preparar para pregar. Primeira coisa que você tem que fazer. Deixa eu ver aqui. Viver o cristianismo é viver e fazer a obra médico-missionária. Isso mesmo, perfeito, gente, perfeito. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é oração, muita oração, tá bom? Buscar se encher do amor de Deus, buscar estudar, meditar, clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo, pela chuva temporã, pela preparação para a chuva seroide. É realmente se encher do Espírito, sabe? Receber a justiça de Cristo, o amor de Deus, a natureza divina de Jesus. É Jesus morar em você, sabe? Para que você possa transbordar isso para as pessoas. A presença de Cristo causava um impacto gigantesco nas pessoas. E quando Jesus falava, as pessoas temiam, as pessoas tremiam. Quando João Batista falava, as pessoas temiam, as pessoas tremiam, porque ele falava não só com autoridade, ele não só chamava o pecado pelo nome, e não só acusava quem tinha que acusar, aconselhava quem tinha que aconselhar, consolava quem tinha que consolar. Mas João Batista, ele era tão cheio, tão cheio, tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo falava para ele qual era o caráter das pessoas com quem ele estava conversando. O Espírito Santo revelava para ele. Está lá no Desejar Todas as Nações, a história de João Batista, a voz do deserto. Então o Espírito Santo dizia, olha, João Batista, esses fariseus são uma raça de víboras, diga isso para eles. E João Batista dizia aquilo que o Espírito Santo pedia. Essa é a diferença. Muitas vezes nós queremos pregar a verdade de Deus, não, tem que chamar o pecado pelo nome, mas não queremos ter o poder e o espírito que João Batista tem. A gente quer pregar a mensagem de João Batista, quer ser o terceiro Elias, mas não quer ter a comunhão de João Batista. É muito fácil, todo mundo consegue. Todo mundo consegue falar sobre vestuário, sobre alimentação, sobre música, que tem que falar realmente sobre todos esses temas. Mas quantos estão dispostos a ter a comunhão que João Batista teve, de virar noites em oração, de orar 3 vezes ao dia, todos os dias de manhã, meio-dia, ao pôr do sol, passar ali tempo com Deus? Quantos querem ter essa comunhão? Não adianta apenas pregar o reavivamento e não pregar as reformas.
Não adianta apenas pregar as reformas e não ter o amor de Cristo no coração. Não pode nem ir para um extremo nem para outro. A gente tem que ter o equilíbrio de Cristo. Pregar a verdade, chamando o pecado pelo nome, mas movidos pelo Espírito Santo. Um interesse vai prevalecer, um assunto irá absorver todos os outros. Cristo, justiça nossa. Temos que se encher da justiça de Cristo. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Então, a gente tem que pegar ali o livro, a Bíblia, né? Naquelas cenas finais, o livro O Desejado, eu fico ouvindo o livro ali, né? Sempre que possível, fico ouvindo ali, ó, e meditando no Getsemane, na crucifixão. Nossa, aquilo dali é o melhor remédio para você que não está conseguindo dar alimentação, não consegue, como se diz, mudar o seu vestuário, parar de ouvir músicas com percussão, dançantes, até mesmo dentro da igreja. Você que não está conseguindo mudar, fazer essas reformas, vai a Cristo, vai contemplar o caráter de Cristo, vai olhar o tamanho do amor e do sacrifício que ele fez por você, porque quando você começar a contemplar Jesus, pela contemplação você é transformado, quando você começar a entender o amor de Deus, começar a entender a solenidade de um estilo de vida do remanescente, você não vai precisar que ninguém te diga o que você tem que fazer, porque o Espírito Santo em você vai mostrar para você qual tipo de vestuário. Você vai dizer, Jesus, escolhe meu vestuário, Jesus, escolhe a minha alimentação, Jesus, qual tipo de música que eu vou ouvir. O Espírito Santo em você vai querer isso. Pode passar. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos. Ó. Se encher do amor de Deus, ter estratégias para alcançar as pessoas. Ellen White fala que o inimigo não dorme, ele tem estratégias. Ele faz relatório, ele faz reunião, ele bola estratégia. Eu vou dar para vocês um exemplo. Lançou agora um filme chamado eu não sei qual é o nome do filme. É um filme que é as emoções, sabe? As emoções da Disney, que tem lá a ansiedade, tem a raiva, que é um bonequinho vermelho pequeno. Eu nunca assisti, mas eu vejo assim o pessoal falando, é o lançamento, tá bombando, já é o filme 2, né? Que é o filme das emoções para as crianças. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso daí. Eu não sei também se vocês lembram que lançou agora há pouco, né? Agora há pouco, faz uns meses, o filme da Barbie e do Ken, né? Como se fossem seres humanos ali, reais, né? Vocês imaginam quanto tempo que o inimigo gastou? Eu não sei também se vocês acompanham essa questão do Chose, eu não sei nem pronunciar. É tipo uma série de Jesus. É tipo Jesus ali com os discípulos, e aí eles, né, colocam várias coisas ali que não estão na Bíblia. Quanto tempo você acha que o inimigo gastou com os anjos caídos para poder montar esse filmezinho das emoções, para atingir as crianças, para poder montar essa série, esse filme da Barbie, para atingir os jovens, porque ali tem o feminismo, ali tem a questão do homossexualismo, ali tem a questão da luxúria, de várias coisas. E quanto tempo vocês acham que o inimigo passou planejando para fazer esse Chose, que iria exatamente ali, né, enganar os cristãos, porque o pessoal que faz o Chose ali, aquele ator, né, ele está envolvido ali, né, é um dos cavaleiros templários, que está no mesmo grau da maçonaria, no grau 33. Então, o inimigo, ele planeja, ele tem estratégias para poder alcançar tanto as pessoas de fora da igreja quanto as pessoas de dentro da igreja. Então, nós também temos que ter estratégias de evangelização, planejamento. Quem é a pessoa que eu vou falar? Como que eu posso falar numa linguagem que possa alcançar ela? Porque Jesus fazia isso, né? Eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Então, ele falava numa linguagem do pescador. Então, existem estratégias que você tem que fazer um planejamento antes de sair pregando por aí. Não é sair pregando por aí igual o pessoal da Assembleia faz, né? Não que não possa, você pode fazer isso também.
você quiser colocar uma caixa de som e pregar no meio da rua, você pode. Claro que não gritando, não, né? Porque pode afastar as pessoas. Mas você pode fazer isso. Mas existem também outros meios de você fazer. Tá bom? Outra coisa, ide por vários meios, que é que eu vou falar agora no último tópico. A obra tem que ser feita dentro e fora da igreja. Pode passar? Próximo slide. Então, passa mais um. A gente vai correr aqui por causa do tempo. A gente vai agora falar um pouquinho sobre o que fazer. O que fazer nas cidades. Volta aí, por favor, Roberto, só um slide. É muita coisa boa para falar, gente, não vai dar tempo. Mas aí, outra vigília, a gente faz um negócio bem legal, bem... Tem que fazer uma série sobre isso, porque é muita coisa boa. Mas o que eu posso fazer nas cidades? Como que eu posso pregar nas cidades? Como que eu posso pregar nas cidades? Vamos lá. Primeira questão que eu coloquei aqui, você pode ter uma pregação direta, né? Falar sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, a justiça de Cristo, né? De forma direta, tanto para as pessoas de dentro da igreja, quanto para as pessoas de fora da igreja, tá bom? Você pode usar a obra médico-missionária. Aí, com a obra médico-missionária, a gente vai ver aqui um exemplo da obra médico-missionária. A gente deveria ter ali restaurantes vegetarianos na cidade, a gente deveria ter escolas dentro da igreja que ensinassem a verdadeira educação, a gente deveria ter lojas de produtos naturais, a gente deveria ter, deixa eu ver o que mais, restaurantes, lojas nas cidades, as escolas, igrejas também, igrejas a gente tem, né? Igrejas também nas cidades. Então, são as 4 instituições que a Ellen White fala que deveria ter nas cidades. Queria ajudar as pessoas a aliviar um pouco do sofrimento nas cidades. Em relação a quê? Em relação a ser uma isca. Uma pessoa que vai almoçar num restaurante nosso, ela pode ali receber um livro, um grande conflito, ter algum folheto, uma influência, receber um convite para ir para uma palestra na igreja, entendeu? Então, temos também outra forma de fazer, você fazer esse trabalho também no campo, escola missionária, lugares de publicar livros também no campo, né, centros de vida saudáveis no campo, que é uma clínica de vida natural no campo, ligado com a escola missionária, é também um ramo. Outra coisa também, trabalho manual. Então, você que é pedreiro, o pedreiro entra em lugares que o naturólogo não entra. Então, você pode influenciar como pedreiro aquelas pessoas que estão ali com o seu estilo de vida, com o seu exemplo, no que você veste, no que você come. Você pode entregar um folheto, deixar um livro no final da obra, que você foi com aquela pessoa. Até você também que é diarista, você que é eletricista, todo trabalho manual também é um ramo de evangelismo. A agricultura também. Você pode ali trabalhar com cursos de agricultura, vender esses cursos, ou ensinando as pessoas, ou vendendo até alimentos do campo nas cidades, né? Tem também aqui educação de jovens, temos várias pessoas que têm escolas missionárias. Culinária, temos pessoas que trabalham vendendo cursos de culinária, e-books de culinária online também. Temos pessoas que trabalham indo de casa em casa, ensinando refeições às pessoas, e assim elas ganham amizade. As pessoas começam a aprender o estilo de vida saudável, começam a ficar curadas das doenças, entendeu? Formação, cara, mas eu sou advogado, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou professor de história, eu sou nutricionista, mas eu trabalho como farmacêutico, mas eu sou um juiz, mas eu sou um engenheiro, então quer dizer que eu não posso fazer a obra médica missionária? Não, pelo contrário. Todas essas profissões, se você está ali dentro, é porque Deus quer usar o seu testemunho de vida para alcançar as pessoas que não seriam alcançadas por nenhum outro meio. Então, você que é um advogado, você vai conseguir alcançar pessoas ali dentro da advocacia, através do seu exemplo de vida, um folheto, um livro, uma influência, um convite, uma influência em relação à saúde, entendeu? Você que é médico,
Você vai conseguir influenciar mostrando que você é um médico diferente, que trata a causa da doença, um médico que dá amor, atenção e carinho para os pacientes, não esses médicos de hoje em dia, né? Que o paciente é como se fosse um objeto, trata muito mal o paciente. Então, Deus também quer usar você que já tem informação, que já está dentro aí. Ah, eu sou concursado público. Deus quer te usar como concursado. Você tem que ser igual aos valdenses. Tem um trabalho ali, está dentro da faculdade, mas na faculdade você vai influenciar os jovens da faculdade, não deixar os jovens da faculdade influenciar você. Entendeu? Bom, você pode visitar, trabalhar com orfanatos, com viúvas, moradores de rua, ação solidária. Você pode trabalhar com comportagem, vendendo os livros da igreja, de saúde, espirituais. Você pode trabalhar também até com marketing digital. Por exemplo, eu estou agora num evento de marketing digital. Por que eu estou nesse evento? Porque eu estou buscando entender como que eu vou usar o marketing digital para poder vender ali a minha mentoria para o máximo de pessoas possíveis. Porque quando eu vendo uma mentoria para o máximo de pessoas possíveis, eu tanto tenho o meu autossustento, quanto eu estou pregando o evangelho, quanto eu estou fazendo a obra médico-missionária, quanto eu posso morar no campo. Então, eu consigo fazer as 4 coisas de uma vez só. Ou seja, o meu trabalho é o meu ministério que me sustenta e me dá a possibilidade de morar no campo. Então, o marketing digital, ele trouxe essa possibilidade da gente poder pegar algo que a gente ama fazer, ama ensinar e ensinar isso para as pessoas. Claro, de forma gratuita. Eu ensino de forma gratuita também, voluntário. Você olha lá no meu Instagram, no YouTube, tem diversos livros, mas eu também busco ali ensinar também ali através da mentoria, caso as pessoas que queiram, né, mais individual. Então, assim, são muitas ferramentas que Deus tem para cada um de nós. Pode passar, Roberto. A gente está indo para o final aqui já. Não vai dar tempo de ler aqui esse texto, mas esse texto aqui fala sobre o exemplo de uma igreja que praticou esses princípios. A gente vai passar aqui, ó, exemplos de uma igreja fiel lá em São Francisco, na época de Ellen White, em 1900. Pode passar. Olha o que a igreja fazia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando ali os membros decidiram lançar mão da obra médico-missionária. Vamos praticar a obra médico-missionária. Então, ela fala ali, ó, que tinha visitação aos enfermos e desamparados, fundação de lares para os órfãos, obra em favor dos desempregados, cuidado dos doentes, ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura, promoção de classes sobre vida saudável, cuidado dos enfermos, escola para crianças, lar para trabalhadores em uma missão médica, salas de tratamento que funcionavam como sucursais do Sanatório Santa Helena, armazéns, que eram as lojas, né? Lojas de produtos, alimentos saudáveis, restaurante vegetariano, tudo isso com uma igreja. E ela fala no final ali, né, que assim a mensagem do terceiro anjo, a verdade presente, o alto clamor foi sendo anunciado, né? Com esse exemplo, e é esse exemplo que nós temos que pegar, essas ideias que nós temos que pegar. Você não vai fazer isso tudo de uma vez, você vai pegar uma ideia dessa. Qual dessa ideia aqui que eu consigo fazer hoje? É isso que você tem que fazer. Pode passar. E aí, eu vou ler uma última frase agora. Nosso tempo estourou. Mas essa frase aqui é uma frase muito linda. Eu vou dar para vocês o contexto, né? Porque depois, ele tirou o texto fora do contexto e tal. O contexto aqui é o povo de Deus pregando a verdade. No caso, naquela época, né? Pregando para a igreja católica, que é a Babilônia, né? E tem o povo de fora. Mas Ellen White fala que, da mesma forma, a mensagem do terceiro anjo irá avançar. Então, isso daqui serve para nós hoje, para a nossa igreja. Vamos lá, vamos terminar com essa frase. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhe falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita.
Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam que, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar ao povo as doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, aleluia, glória a Deus, assim como viera sobre Elias, impelindo a repreender os pecados de um rei ímpio e um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura. Doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido ao ouvir a advertência. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que sim pregar a verdade, mas motivados pelo poder do Espírito Santo. Se a gente estiver motivado pelo poder do Espírito Santo, ao fazer um curso de culinária, gente, o impacto será grandioso. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se a gente deixar de compreender a verdadeira educação, a gente jamais vai ver o reino de Deus. E a experiência de Enoque e João Batista deve ser a nossa hoje. Tá bom? Essa deve ser a nossa experiência hoje. Que nós possamos nos entregar a Deus, para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus, de alguma maneira, tenha te inspirado a começar algum movimento em prol das viúvas, dos órfãos, da saúde, das crianças, das mulheres, com o trabalho que você tem, você entender que a obra médico-missionária, o alto clamor, ele tem que ser anunciado onde você está. Onde você está, ele tem que ser anunciado. Que Deus nos motive a viver essa mensagem e ser empreendedores do reino, para que o alto clamor chegue o mais rápido possível a todas as pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por todos esses ensinamentos, por aprendermos mais um atributo, Senhor, do teu caráter, que é empreender. O Senhor é o maior empreendedor de todos os tempos. E o Senhor quer que nós, como homens e mulheres de Deus, sejamos empreendedores, que vão empreender na obra do sustento próprio, na obra de salvar, de ganhar almas com o teu poder. Que vamos empreender, Senhor, em restaurar a nossa família e restaurar também outras famílias. Ó, querido Deus, nos use, nos fortaleça e que o teu amor, Senhor, seja a nossa motivação. Que o alto clamor, Senhor, percorra por todo esse Brasil, por todo esse mundo, meu Deus, que o Senhor possa voltar o mais rápido possível para acabar com esse sofrimento. Mas, ó Deus, nos ajude, Senhor, a ter grande influência para salvar nossos familiares e amigos que ainda não despertaram, Senhor, para essas verdades, estão dormindo dentro da igreja, também os que estão fora da igreja. Em nome de Jesus. Amém.